Boa noite, AFC 04, né? É um prazer começar essa segunda-feira com vocês, né? Essa segunda-feira tão maravilhosa aí do início do mês de junho. A gente agora que está começando o mês de junho, então um mês aí de muitas energias boas. E o capítulo que nós iremos trabalhar hoje é o capítulo 6, a página 33 a 34. E o tema de hoje é hiperatividade no livro de saúde e seus cuidados. Então, quem quiser já ir pegando o material de vocês, ir pegando aí as canetinhas, o caderno para anotação, podem ficar à vontade, certo? E aí a gente vai começar aqui o nosso conteúdo, fazendo uma revisão do nosso encontro passado, né, da nossa aula passada, que a gente falou sobre encomprese e enurese, né, isso? E aí eu quero saber de vocês o que é que vocês lembram do conteúdo passado. Então vocês podem liberar o áudio de vocês e me contar aí o que é que vocês lembram do que a gente estudou no nosso encontro passado, segunda-feira passada. E aí? Viliane, Luana, o que foi que a gente viu no conteúdo passado? Que a encoprese é uma característica da incontinência fecal em locais inadequados. Isso, E a enurese é um termo científico quando faz xixi na cama, por exemplo, em uma situação inusitada, que é fazer xixi na cama. Muito que não bem. consegue controlar a urina. Muito bem, parabéns. É exatamente isso aí, Júlia. Perfeita a sua colocação. Então, a gente viu que a compresse e a enurese, né, ela pode trazer alguns constrangimento para as pessoas, porque a incomprese, ela é um tipo de incontinência fecal, né, que acontece aí em cantos indesejáveis, até mesmo em locais que a pessoa não espera que isso aconteça, né, e a enurese é uma perda dessa urina noturno, né, no horário da noite, principalmente no momento do sono. E aí a pessoa está dormindo e quando menos espera, libera aí um pouco de urina. E a previsão de hoje, né, que a gente vai aprender hoje, nós iremos aprender o que é a hiperatividade. Nós iremos aprender a identificar uma criança hiperativa, certo? E também iremos ver quais são as estratégias que vocês, cuidadores, podem ter com crianças hiperativas. A gente sabe, a gente escuta muito o nome hiperatividade, só que a gente muitas vezes não sabe o real, o que é a hiperatividade. Então a gente vai conhecer o que é a hiperatividade e o TDAH, ok? Então a nossa aula de hoje é uma aula assim rica em conhecimento e informações. E aí eu já começo perguntando a vocês o que é hiperatividade para vocês, meus amados alunos. O que é hiperatividade para vocês? Já ouviram falar? Tem alguém que é hiperativo? Alguma coisa do tipo? Pode comentar. Pode liberar o som. Eu tenho uma amiga que né, a gente quando estudava. E o menino dela, assim, ele era muito agitado, isso aqui. Aí ela levou ele ao médico, aí passaram por esse psicólogo, passaram por um bocado de coisa. Eu acho que foi a psicóloga que deduziu que ele era uma criança imperativa. Então, para ele descarregar aquela energia que ele tinha em dobro, ele tinha que fazer alguma coisa. Aí ela foi e colocou ele na aula de karatê. Foi tipo assim, tipo uma coisa, ele mudou, entendeu? Ele já fazia outras coisas diferentes. Ele não era mais aquele menino agitado que tinha aquele. Não, ele era mais calmo, ele era mais tranquilo. Passou a não responder, ele era muito, assim, né, muito responsável. Tipo assim, parecia um adulto quando falava com ela, sabe? E mudou bastante. Ela disse que, pronto, daquele dia em diante, não tirou mais ele de atividades corriqueiras, assim, né? Como fazer educação física, alguma coisa. Liliane, ele tem quantos anos? Professora, quando eu conheci ela, se eu não me engano, ele estava, ou ia fazer 5 anos, era 6. Se eu não me engano, era. Ele era pequenininho, ele não era grande, não. Ele era pequenininho. Se eu não me engano, era 5 anos, era 6 anos.
E aí ele tomou alguma medicação? Aí eu não sei dizer a senhora. A única coisa que eu lembro é que ela disse, né, que a médica tinha dito que ele era hiperativo e que para descarregar a energia que ele tinha em dobro, tinha que fazer com que ele procurasse outras coisas assim para envolver a mente dele. Aí foi quando ela foi e colocou ele no karatê. E o karatê ajuda bastante. Entendi. Gente, então vamos conhecer um pouco mais sobre a hiperatividade. Alguns pontos que você citou, Lili, é bem importante, a gente vai até falar aqui, porque das características de um hiperativo, né, como é que a criança hiperativa ela se comporta, e aí a gente vai falar nesse material de hoje. Deixa eu abrir aqui para mim. Pronto. E aí eu trago algumas informações sobre a hiperatividade, que é o seguinte. A hiperatividade é um estado excessivo de energia, que pode ser motora, certo? E aí essa energia física de ficar movimentando, correndo, pulando. E também existe a hiperatividade, né? O aumento dessa atividade mental. E aí é um intenso fluxo de pensamento. A pessoa pensa demais, né? Muitas vezes ela não consegue nem acompanhar a fala no pensamento. Então, a hiperatividade, ela se encaixa também nessa questão da questão excessiva, física e mental. E aí nós temos outra informação embaixo que diz o seguinte: a hiperatividade também é sinônimo de aumento e ou excesso de atividade, comportamento hipercinético, que é isso, hiper de muito, né, e cinesia de movimento. Então, a criança hiperativa ou até mesmo o adulto hiperativo, ele tem um aumento aí do movimento, tanto a execução física, né, de estar sempre se movimentando, como também a mental. As pessoas acham que crianças hiperativas é aquelas crianças que só não param, né? Que pula, brinca, corre, não está satisfeito com nada, né? E aí nós temos essa questão também, só que a hiperatividade ela tem níveis. Tem crianças hiperativas desde um nível mais leve até um nível mais alto, né? E aí cada um vai ter a sua característica. Muitas vezes, quando eu era criança, eu achava que eu era hiperativa. Até hoje, eu acredito que eu sou hiperativa, porque a hiperatividade ela não tem cura, ela é uma coisa crônica. Você vai conviver com ela pro resto da sua vida, né? Então, eu acredito que eu sou muito hiperativa, porque eu não paro. Eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tô escrevendo e já estou pensando em outra coisa. Até eu falando, às vezes eu estou pensando em uma coisa e a minha voz ela não acompanha, as minhas palavras ela não acompanham o que eu estou pensando. Então, a hiperatividade ela é uma coisa, bem antiga, né? As pessoas costumam me dizer, as crianças de hoje em dia que têm essa hiperatividade. E não é, certo? A hiperatividade ela vem desde muito tempo atrás. Né? Eu considero eu adulta hiperativa pelos meus atos, os meus gestos, o meu excesso de pensamento, né? E eu preciso ter muito controle com essa questão aí. E aí eu trago para vocês a informação que a hiperatividade ela apresenta um alto grau de cronicidade. O que é isso? Vai crescer pro resto da vida com a hiperatividade. Porém, não se preocupe, porque existem formas de diminuir, né, essa hiperatividade. Então, cerca de 70 a 80% das crianças com TDAH, que TDAH significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem crianças que só têm o déficit de atenção e tem crianças que têm o déficit de atenção mais a hiperatividade. E tem pessoas que só são hiperativas. Professora, como é que eu sei identificar cada uma dessas? O déficit de atenção, quando a criança ela só tem o déficit de atenção, ela é uma criança calma, porém ela tem dificuldade na aprendizagem de fixar a atenção dela em uma situação. Certo? Então, quando ela está aprendendo a ler, ela tem uma dificuldade ali de prestar atenção na hora que estão ensinando ali como é que lê, né? E ela é uma criança calma. Já existe a situação da criança ter o déficit de atenção mais a hiperatividade. E a criança, além de não prestar atenção em nada, ela ainda é muito hiperativa, né? E existem as crianças só hiperativas, que é aquelas crianças que é extremamente inteligente, mas que tem muita energia. Então, tem aí essas diferenças.
A prevalência da hiperatividade é em torno de 5% da população infantil mundialmente pode apresentar o TDAH. Então, é muito conhecido nas escolas. Muitas vezes, a criança ela só tem o diagnóstico após ela frequentar a escola, porque se for filho único, às vezes a mãe não percebe, né? Ou até mesmo pelo comportamento. A mãe acha que é normal, alguma coisa do tipo. E aí a criança não tem um diagnóstico. E quando vai para a escola, a professora percebe que aquela criança ela não consegue se concentrar, aquela criança ela não respeita o momento de estar fazendo a tarefinha, aquela coisa toda. É um dos traços mentais mais encaminhado para o serviço especializado. Então, a hiperatividade ela é muito encaminhada tanto para o psicólogo como para o psiquiatra, né? Porque essa questão do aumento da atividade, tanto corporal, tanto física como mental, né? Muitas vezes cansa os familiares, aquela coisa toda, e aí precisa de uma ajuda de profissionais, certo? Até aí, tá tudo ok com vocês? Estou dando para entender sobre a hiperatividade. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para acrescentar? Pode ficarem à vontade. E aí? Tudo tranquilo? Faça um ok aí com a mão para mim saber que vocês estão entendendo, que está dando certo. Estão me ouvindo direitinho? Ok, Luana, Viliane, Wilton. Show! Então, vou mostrar aqui para vocês como identificar uma criança hiperativa, né? Como identificar uma criança hiperativa, como é que a gente pode identificar? Então, nós temos aí, ó, não presta atenção a detalhes e ou comete erros por omissão. Então, é aquela criança que não é atenta, é aquela criança que não vai prestar atenção a pequenos detalhes e às vezes se machuca por falta de cuidados, né? Tá andando, cai porque não prestou atenção que ali tinha uma pedra, porque pensou que ali não tinha um buraco, ou um fio no meio, né, da passagem, alguma coisa que ela não vai prestar atenção pela questão dela estar tão entusiasmada em fazer algo que não presta nem atenção no que está vendo ao seu redor. Tem dificuldades em seguir instruções e finalizar tarefas, certo? Então, elas têm essa dificuldade em seguir instruções, você dizer, olha, é para fazer só isso aqui. Quando vocês me esperam já ter feito isso, aquilo e aquilo outro. Então, eles têm essa dificuldade. E finalizar a tarefa é uma missão, assim, quase impossível. Quase, não é impossível, mas é quase impossível, né? Porque eles se distraem muito fácil e eles gostam muito de estar se movimentando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto vocês estão falando com ele, ensinando uma coisa a ele, eles já estão olhando para um canto, já tá pegando o brinquedo com o outro, já tá querendo ligar a televisão. E o pior, quando eles não finalizam a tarefa, eles não finalizam nada. Então, se eles estiverem brincando com um carrinho, liga a televisão e liga o celular, ele nem brinca direito com o carrinho, ele nem presta atenção 100% na televisão, nem no celular. Por isso que uma das coisas que a gente mais fala quando a gente vai trabalhar com a criança hiperativa é ter paciência e ensinar a criança a desenvolver também essa questão de finalizar suas tarefas. Então, com calma, a gente precisa mostrar a ele que ele precisa terminar a tarefa de casa, que ele precisa terminar aquilo que ele começou, né? Não é fácil, mas a gente precisa estar sempre atento a esses detalhes. Falar excessivamente. Gente, uma criança hiperativa, ela gosta muito de conversar. Eu me encaixo nesse detalhe aí, né? Porque eu gosto muito de conversar e de falar. E aí, a criança, ela tem muito essa questão de fala excessivamente, pergunta muito por quê, e aquela coisa toda, certo? Distrai-se com facilidade. Então, tá na sala de aula. E aí, do nada, caiu um papel no chão. Pronto, ali já é o foco deles perderem toda a concentração, porque aquele papel caiu no chão. Então, a professora tá escrevendo uma coisa, mas alguém deu uma risada, já é um motivo de perder totalmente a concentração por causa dessa facilidade de se distrair, né? E às vezes distrai por besteira. Por algo bem fútil, pode fazer com que ele perca aí o seu foco. E aí temos algumas outras informações que dizem o seguinte: está sempre inquieto. A criança hiperativa, ela tem bastante energia, está sempre inquieto,
pulando, brincando, mexendo com um, mexendo com uma coisa, mexendo com outra. E está sempre mexendo com os pés ou com as mãos, ou tamboloreando os dedos. Então, por mais que ele esteja quietinho, sentado, ele tá lá, ou mexendo nos dedos, né? Fazendo algum batuque, titiguiligitim, né? Ou se não, estão mexendo nos pés, algum tique, alguma mania eles vão desenvolver, porque aquilo tá. É como se realmente eles não conseguem manter essa concentração. Está sempre inquieto. O povo diz até esse menino, parece que esse menino tem um prego, parece que esse menino tá com não sei o que, o capiroto, aquela coisa toda, né? Porque não, realmente, para ele se aquietar, tem que ser algo assim bem chamativo, real. Está sempre mexendo os pés, irmão. Falei, sempre se levanta quando é para ficar sentado. Por isso que nas escolas se percebe bastante essa questão aí. Porque a criança, na hora da roda, tá todas as crianças sentadas. Mas o imperativo ele não consegue. Por mais que ele tente. Pode acreditar que a criança ele tenta. Certo? Só que ele não consegue. Então, tá todas as crianças sentadas e ele tá lá, levantando, se jogando, mexendo as pernas, querendo ir para outro lugar. Então, a criança hiperativa, ela fica com esse excesso aí de movimentos, mesmo em lugares inapropriados. Fica correndo, perambulando, ter dificuldades em participar de brincadeiras calmas. Então, uma leitura, minha gente, se essa leitura for a pessoa falando quase dormindo, era uma vez aquela coisa. Pode ter certeza que quando você terminar de ler o primeiro parágrafo, a criança já está lá em cima do telhado. Então, a gente precisa trabalhar com criança hiperativa, movimentando muito a nossa voz, gesticulando, movimentando o nosso corpo, para chamar a atenção da criança. Porque se a gente fizer aquela coisa bem mole, quase morrendo, quando você menos esperar, ele já ter pintado a casa, desmontado, quebrado a parede, e você lá ainda contando essa história que ele não tá nem um pouco afim. Certo? Até aí, tá tudo tranquilo? Alguém fora Liliane tá se encaixando com alguma dessas ideias? Conhece alguém, algum filho, alguém que já cuidou? Pode falar, certo? Pode liberar o áudio. Viliana, eu vi que você riu muito, porque você estava rindo. Eu descobri que eu sou imperativa, porque eu penso, sabe? Vou pensar uma coisa para falar, mas eu falo outra. Caramba, você Já passei por isso, hein, com criança. Hã? É o quê, Viliana? Eu já lutei com criança assim. Eu já conheci criança assim. Não parava mesmo, não. Era demais. Exatamente. Só tava aquela coisa, olha. Nossa. É desse jeito. Tem muita paciência e muita sabedoria para saber lidar. Verdade. Carlúcia, mas você é Era muito demais, para viu? ser imperativa. Será? Mas assim. Eu acho que ela não depois... não, que ela é tão calminha. Ela é muito quietinha. No sentido de pensamento. Ah, tá. Você tem um pensamento acelerado. Eu é penso isso? muito. Mas aí Isso. não quer dizer, Tipo, eu que você... tô pensando uma coisa. Diga. Pode falar. Eu? Sim. Sim. Tipo, eu tô pensando, às vezes, né? Não é toda vez também não. Às vezes eu tô pensando uma coisa e falo outra. Não, mas Entendeu? aí é normal. Às vezes é porque é questão mesmo do aceleramento do pensamento, que a gente tá... Às vezes até ansiedade faz a gente fazer isso, né? A hiperatividade, ela é bem mais complicada. É um trava-língua real. Você tá querendo... Eu ando e mexer, eu tô com esse trava-língua. Porque eu tô pensando uma coisa, só que eu tô falando uma coisa, mas eu já tô pensando na terceira frase do que eu ia ter que falar. Então, Professora, Oi. Pode falar, Júlia. Essa parte motora, ela tá sempre ligada a alguma dessas situações da pessoa hiperativa?
Ele aparenta tipo esse tique nervoso de balançar o pé, a perna. Às vezes, quando ele tenta ficar quieto, o pensamento tá a mil, ele demonstra isso na parte motora também. Sim, sim. Exatamente. Por Tipo, isso que ficar correndo ou mexendo em alguma muitas, parte do corpo. sim, por isso que muitas vezes, Júlia, a hiperatividade ela anda lado a lado do autismo, né, da criança autista. Porque muitas vezes a criança autista elas são hiperativas. E aí essa forma de manias, de tiques com o movimento do corpo é bem normal, bem tradicional aí com a criança hiperativa. E elas podem sim demonstrar com algumas reações de corpo. E aí o tratamento da criança hiperativa, né, ela se baseia no acompanhamento psicológico, né, a psicoterapia, e também com medicamentos. Existem algumas ocasiões, né, como eu falei para vocês, alguns níveis de hiperatividade faz com que essa criança ela venha a desenvolver aí um nível tão alto que ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender, ela não consegue se desenvolver por causa da hiperatividade. E às vezes a melhor solução para essa criança é a medicação. Porém, existem algumas mães que não gostam. Por quê? Porque tem mãe que não quer robotizar os filhos. Né? A gente sabe que a medicação ela tem algumas reações e às vezes a criança ela modifica muito a sua personalidade. Tem mãe que não gosta. Então, tenta ir o caminho um pouco mais duro, que é a terapia, colocar em outros, colocar em momentos que gastem mais energia, alguns esportes, alguma atividade que preencha esse horário livre que ele tem para ficar muito, muito agitado. Mas quando é em casos extremos, a criança ela necessita aí iniciar com a medicação. E aí, quem prescreve essa medicação é o psiquiatra. Por isso que a maioria dos encaminhamentos para o psiquiatra, quando a criança é hiperativa, não é porque a criança é doida, né? Que o povo tem muita essa mania. Não é isso. É porque quem prescreve medicamento é médico. E aí, na área psicológica, na área mental, quem deve passar uma medicação é o psiquiatra. Por isso que deve ser encaminhado para ele. As estratégias, né, para o cuidado de uma criança com TDAH. O que é que a gente pode fazer para melhorar, né, a rotina dessa criança? E aí eu digo para vocês que dar ordens diretas e claras é ótimo para essas crianças, certo? Nada de muito arrudeio, nada de muita conversa, nada de muito grito. Instruir a criança a não interromper as suas próprias atividades. Então, se ela começou uma coisa, ela precisa ser ensinada a finalizar. Então, se ela tá brincando de massinha, acabou de pegar na massinha, fez uma bola, não quer mais. Não, você ia fazer o que com essa bola? Um boneco, pois vamos terminar esse boneco. Né? E ali você tem que ficar junto com ele para estimular ele a terminar aquela atividade. Desculpa. Da mesma forma que a criança lendo um livro, ela pegou o livro e tá passando bem ligeiro só para ver seguro e terminar logo. A criança sabe ler, pode muito bem estar ali aproveitando ainda mais aquele conhecimento, mas tá tão apressada para terminar que tá só vendo a seguro e passando. Então a gente vai com calma, pega o livro, olha, vamos lá, vamos ler aqui a história, vamos ler todinha sem precisar de aperreio. E aí vai ensinando devagarzinho, vai lendo, vai demonstrando, porque é uma forma da gente estimular ainda mais a eles se acalmarem e tentarem finalizar as atividades. A comida, tem criança que é tão imperativa que ela não consegue se alimentar direito, porque ela quer terminar logo, né, para fazer alguma coisa. Então, não quer mais comer porque quer brincar, quer assistir televisão, alguma coisa do tipo. Então, vai comer, vão comer até só se não quiser mais porque tá com a barriguinha cheia, mas se você sabe que não encheu a barriga e precisa comer mais, eles precisam finalizar a atividade. Determinar horários físicos fixos para atividades do dia a dia, manter uma rotina. Gente, rotina é vida para o trabalho de vocês. Vocês precisam estimular as crianças a manterem uma boa rotina, certo? E essa rotina muitas vezes vai vir de vocês começarem a implantar essa rotina na vida da criança. Então, de manhã, de 7 horas da manhã, você precisa tomar banho para tomar o café. Então, a criança ela já sabe que de 7 horas ela vai tomar banho. De 8 horas vai fazer a atividade. Então, precisa ter esse quadro, né, com essas rotinas,
Porque é uma forma de ela estar sempre ali atenta. Peraí, que eu acho que de 10 horas eu tô livre para brincar. De 12 horas eu preciso almoçar para ir para a escola. Então, são situações que a criança ela já vai assimilando porque ela já está vivenciando tanto aquilo que se torna um hábito. E aí ela não vai dar tanto trabalho. Quando não tem uma rotina, aí o negócio fica mais pesado. Porque a criança não sabe a hora de tomar banho, não sabe a hora de comer, a hora de brincar, a hora de fazer atividade. Para ele, tudo é a hora para fazer o que quiser e o que não quiser. Então, a gente precisa ter muito cuidado aí com essa questão da rotina. A rotina é super importante ser acrescentada aí na vivência com a criança. Ambiente organizado. Se você convive com hiperativo e a casa tiver muitas informações, é mesmo que nada. Porque lembra que tudo eles perdem a atenção com facilidade. Então, quando a casa está com muita informação, tudo é motivo para eles perderem aí essa concentração. Então, a casa precisa estar organizada. Se ele estiver fazendo a atividade, o importante é, se for o quarto, ele faz atividade no quarto. Então, vamos organizar. Guarda os brinquedos num canto. Tira muita informação que tiver no quarto que estimule a ele a perder aquela atenção. Então, são situações que a gente vai se adaptando com o decorrer da nossa vivência. Elogiar o avanço da criança, né? Sempre importante a gente saber elogiar, dar dar mais impulso para a gente continuar fazendo a coisa certa. Então, terminou de fazer a atividade sem aperreio, sozinha, tudo tranquilo, elogie. Parabéns, João, você tá de parabéns por ter conseguido terminar essa atividade. Você tá brincando, parabéns, João, por ter terminado o quebra-cabeça, a brincadeira de encaixe. A gente precisa dar esses elogios para ele se sentir importante e dar continuidade aí a essas atividades e finalizá-las, né? Reprimir de maneira apropriada os comportamentos inadequados. Então, nada de gritar, aquela toda, né? A gente precisa saber reprimir sem expor a criança ao público. Tem pessoas que gostam de gritar, de bater, de reclamar na frente de outras pessoas. Então, isso é constrangedor, né? A gente precisa saber educar as crianças. Eu falei para vocês que o importante é a criação com respeito. Então, a gente precisa respeitar a criança para a criança poder também nos respeitar. Então, reprimir de maneira apropriada os comportamentos inadequados. Não gostou do que ele fez, chama e conversa. Nada de grito, nada de bater, porque muitas vezes não vai resolver, certo? Estimular a criança a praticar atividades físicas e fazer novas amizades, isso é super importante. A criança tem muita energia, vamos colocar ela para gastar essa energia, né? Coloca no balé, na natação, andar de bicicleta, jogar bola, faz desse excesso de energia algo bom para a criança, né? Então, o esporte sempre é muito bem-vindo, a atividade física é perfeita. E aí, o diagnóstico da hiperatividade, né? Como é que é desenvolvida aí essa questão de, peraí, eu tenho hiperatividade ou não? Meu filho tem hiperatividade ou não? Então, vamos ver como é o diagnóstico da hiperatividade. O diagnóstico, ele acontece antes dos 4 ou 5 anos, raramente é feito, certo? Antes do que essa idade. Então, o diagnóstico, a criança tem 2 anos, muitas vezes não é percebida por causa da questão do comportamento. A gente consegue observar mais após os 5 anos de idade. Mas, se for uma mãe que já tem outros filhos, que já sabe como é o comportamento de uma criança sem hiperatividade, ela consegue ter esse diagnóstico mais precoce. Caso não, ela só vai conseguir identificar um pouco mais tardio. E aí nós temos, pois o comportamento das crianças nessa idade é muito variável e a atenção não é tão exigida, né? A criança com 2 anos não precisa estar ali terminando 1 hora de atividade. Não precisa estar ali com um olhar fixo em uma coisa, né? Não tem essa obrigação. Então, a partir dos 5 é que precisa ser mais, aí tem uma coisa mais, exigir um pouco mais, né? Mesmo assim, algumas crianças desenvolvem o transtorno numa idade bem precoce. Como eu falei para vocês, não é que eles desenvolvem, é que eles já têm esse diagnóstico um pouco mais precoce. O diagnóstico é fundamentalmente clínico, é totalmente analisado pelo comportamento da criança. Então, o psiquiatra vai conversar com a criança, vai conversar com os responsáveis, certo? E aí vai trazer o diagnóstico aí, o resultado do diagnóstico.
realizado por profissional de preferência, o psiquiatra ou até mesmo o psicólogo, certo? Muitos psicólogos aí trabalham trazendo trabalhando com crianças hiperativas para trazer mais resultado. E aí eu deixo aqui essa atenção que tá piscando aí para vocês, para lembrar uma coisa. Lembre-se de que a criança com TDAH está sempre tentando corresponder às expectativas que as pessoas colocam nelas. Mas às vezes elas não conseguem. Devem sempre lembrar os pais que eles devem ser otimistas, pacientes, persistentes com o filho e não devem desanimar diante dos possíveis obstáculos. A criança hiperativa, ela não faz aquilo porque ela quer, certo? É uma alteração na região cerebral que faz com que ele tenha esse comportamento dessa forma. Então, por mais que eles estejam lutando para conseguir, é algo mais forte do que eles. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma, a gente precisa ser otimista que vai melhorar, certo? Se a gente souber educar, se a gente tiver um bom desenvoltura com essa criança, ela vai passar, ela vai melhorar com a questão da hiperatividade. Então, tem até uma propaganda lá nos Estados Unidos que depois eu posso até disponibilizar no grupo de vocês, que é as crianças pedindo para os professores terem paciência com eles, né? Por quê? Porque eles são hiperativos e o que eles fazem, o que acontece deles não aprenderem, de terem dificuldade em finalizar a tarefa ou etc., não é porque eles não querem, é por causa da hiperatividade que faz isso. Então, vai lá, cada criança com um cartazinho pedindo pro professor ter mais paciência, não sei o quê, porque é algo mais forte, né? Então, a gente precisa entender um pouco mais. Por isso que é importante vocês estarem aqui nesse momento aprendendo sobre isso. Porque se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com uma criança hiperativa, vocês já vão entender que não é porque é uma criança mimada, não é porque é uma criança malhada, não é porque é uma criança cheia de frescura. Não é. A hiperatividade, ela precisa ter um olhar diferencial, ok? E aí, nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre acidente vascular cerebral. Então, nós iremos falar sobre AVC, certo? Um conteúdo muito gostoso de aprender. A gente sabe que muitos idosos, quando eles vão atrás de um cuidador, é porque eles têm alguma sequela de AVC, a maioria dos casos. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre acidente vascular cerebral, certo? Não percam! E aí, vocês sabem que as atividades sempre é referente o que a gente acabou de aprender. Então, eu posso perguntar o que é hiperatividade. Aí, vocês vão lá e vão dizer, hiperatividade é tananã, né? O que a gente acabou de falar há pouco tempo. Então, não deixem para responder mais para frente. Vão respondendo o quanto antes para ficar tudo ok. E aí, a nossa frase, né? Viva um dia de cada vez, foque nas coisas boas. Só que eu queria dizer outra mensagem para vocês. Uma mensagem que hoje, quando eu estava no meu devocional, bateu para mim essa mensagem, que diz o seguinte, é uma mensagem bíblica, né? E é lá em Mateus. E aí diz o seguinte, que muitas vezes o problema do ser humano é porque a gente desiste muito fácil das coisas, né? A gente sabe que nada é fácil. Quando vem fácil demais, a gente já desconfia. Então, por mais que às vezes as coisas estejam difíceis, por mais que a gente pense que não vai conseguir, o nosso pior inimigo é nós mesmos. É os nossos pensamentos negativos. Então, nunca coloque os obstáculos à frente dos objetivos de vocês. Vai aparecer, mas a gente precisa estar ultrapassando eles, certo? Então, o nosso pior inimigo é nós mesmos. Então, não sejam o pior inimigo de vocês, certo? Sejam amigos de vocês. Então, corram atrás. Vocês são capazes, vocês estão se capacitando. Então, é isso aí, meu povo. Vamos só buscar a estrelinha que tá brilhando, porque a gente sabe que nós conseguimos. Ok, amados, podem liberar os áudios de vocês. Eu quero ouvir o que é que vocês têm para me dizer. Se tem dúvidas, se tem alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Liberem aí geral para me ouvir. Vamos lá?
Vocês acharam? Professora, Oh, a criança com hiperatividade, ela, vamos dizer assim, ela é um pouco má com as outras crianças? não que ela seja um pouco má, ela não tem um pensamento de ruindade, né? De coisa ruim, não é isso. É porque, às vezes, o comportamento dela gera alguma rivalidade com as crianças. Então, não é que ela seja má, porque a criança hiperativa ela não é uma criança má. Ela é uma criança que é ao contrário, ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com questões de querer bater, querer arengar. Não é da linha da criança hiperativa. Às vezes é porque ela quer um brinquedo, a criança não quer dar, e aí ela vai, toma, não espera ninguém falar, não espera ninguém repartir, certo? Sei. Eu estou perguntando assim, porque ano passado nós tínhamos, eu digo nós porque lá a gente participa também, mesmo eu trabalhando na cozinha, eu via quando o professor estava no pátio com as crianças, e era uma peleja muito grande. Esse menino não era diagnosticado, mas dava para notar que ele tinha algum tipo de problema. Porque era uma criança que não conseguia se concentrar em nada que ele ia fazer. Ele, pra ter ideia, pronto, todo mundo estava no pátio descalço para fazer uma brincadeira. Ele continuava com o tênis dele e a primeira oportunidade que ele tivesse, ele pisava no pé de alguém, na mão de alguém, chutava alguém, dava um mundo, fazia qualquer... Por isso que eu estou perguntando se uma criança com hiperatividade, se ela é agressiva. Ele é uma criança, não se concentra e tem um grau de maldade mesmo. Por isso que eu perguntei se era má, a criança era má. O professor dizia, olha, ele dizia várias vezes, coitado, quando estava no auge da agonia dele lá com o menino que não se comportava de jeito nenhum, ele dizia, olha, sua mãe lhe aguenta, porque a mãe mesmo, ele vivia sendo espancado em casa porque a mãe não mandava ele ficar quieto, ele não ficava, mandava ele fazer uma coisa e ele não se comportava, então ele não conseguia se concentrar, tem muita confusão. Luana, você já teve... Entendeu? E o comportamento dele não... Pode falar. E notícias que a gente ficou sabendo esse ano dele, porque o ano letivo foi muito pequeno, mas notícias que a gente soube porque praticamente a turminha dele toda foi para um outro colégio. Saiu do ICMEI e foi para uma escola que praticamente ficou toda a turma num lugar só, numa mesma sala. E a outra a professora dele, que assumiu esse ano, coitada, tava arrancando os cabelos. Ela deve ter dado, graças a Deus, a toda a pandemia. Mulher. Porque realmente é uma criança Você já respondeu a questão da agressividade. Se a criança ela recebe esse tipo de agressão em casa, ela vai demonstrar isso com outras crianças, né? Então, se a mãe educa batendo, ele acha que é certo bater. Então, ele vai machucar os colegas porque é o que ele vivencia, né? Então, é uma forma... o que ele passa em casa, ele faz na escola. Então, não é porque ele seja uma criança ruim. É porque a educação dele é ruim. Entendeu? E isso vai refletir nos comportamentos dele. Ok? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Ok, professora. Tá tudo ok, meu povo? Então, ó, um super beijo no coração de vocês. Sintam-se, ó, fortemente abraçados. E até segunda, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Beijo, professora. Tchau, Tchau. seu lindo. Tchau.